Imagina ser a pessoa mais poderosa de uma nação inteira, o líder supremo, o intocável. Aquela pessoa que ninguém ousa questionar, né? Exatamente. Alguém que cometeu, tipo, o crime perfeito. Um caso escandaloso, muito bem abafado e um assassinato friamente calculado para encobrir os rastros. E o silêncio funciona. Funciona perfeitamente por um bom tempo. Pois é, por quase um ano inteiro, a vida segue normalmente. O poder está mantido, a imagem pública está totalmente intacta. Até que a bolha estoura. Exato. Até que, de repente, um profeta aponta o dedo diretamente para o rosto desse líder e diz algo como: olha, eu sei o que foi feito nas sombras. É um momento de colisão absoluta com a realidade. É o momento em que a máscara cai definitivamente. E com essa imagem forte eu quero dizer olá e dar as boas-vindas a quem nos escuta para a nossa análise aprofundada de hoje. Um prazer estar aqui para mais esse mergulho profundo. Para abrir os nossos trabalhos, eu gostaria de estender uma saudação muito calorosa e, claro, desejar uma bênção divina poderosa para o dia e para a semana de cada pessoa que está nos acompanhando agora. Amém, que assim seja. Que haja paz, clareza, proteção e muita luz em cada passo do caminho de quem dedicou esse tempo para estar aqui conosco. É sempre muito bom ter a nossa audiência conectada com a gente. Com certeza. E hoje nós temos uma missão muito especial, e eu diria bem intensa. Nós vamos explorar a anatomia do perdão, do arrependimento e da restauração da psique humana. Um tema denso, mas absolutamente necessário. E para construir essa ponte, nós trouxemos para a mesa de estudo duas fontes fenomenais. Vamos usar as notas da Bíblia de Estudo NAA e os comentários bíblicos riquíssimos do teólogo Alan P. Ross. Excelentes fontes, aliás, o material do Rosa é de uma profundidade impressionante. Sim, é fantástico. E o nosso foco absoluto hoje é o Salmo 51. A ideia não é apenas, ler um poema antigo, mas entender como um dos textos penitenciais mais viscerais da história serve de modelo para lidar com as falhas morais mais devastadoras. E é muito importante a gente estabelecer logo de cara que o peso desse texto é monumental. Totalmente. Para a gente realmente absorver a gravidade das palavras e aquela agonia que forma cada estrofe do poema, nós precisamos olhar sem filtros para os bastidores sombrios que motivaram tudo isso. A gente não está falando de um errinho leve, né? De jeito nenhum. Não é uma palavra maldita ou um simples tropeço moral do cotidiano. O contexto histórico que dá origem a esse texto é, sufocante e envolve a quebra de múltiplos princípios éticos fundamentais. É verdade. A própria introdução que acompanha o Salmo, lá nos manuscritos originais, já entrega o cenário de bandejo. Sim, o título já diz muito. O rei Davi compôs este texto logo após ser encurralado. O profeta Natã o confrontou sobre o adultério com Batseba e o assassinato de Urias. Urias, que era um dos soldados mais leais dele, diga-se de passagem. Nossa, sim. São aqueles eventos trágicos detalhados no livro de 2 Samuel, capítulos 11 e 12. Cara, Davi quebrou vários dos 10 mandamentos de uma tacada só. Cobiça, roubo, adultério, mentira e assassinato. Uma reação em cadeia. Uma bola de neve terrível. E ele tentou esconder essa podridão por meses a fio. Mas, certo, vamos desvendar isso e olhar para o momento em que a casa cai. O momento do confronto. Isso. Nos versículos iniciais, a intensidade do que ele pede é gritante. Os verbos são violentos. Ele não pede um consolo, tipo um tapinha nas costas. Não mesmo. Ele clama, apaga, lava-me, purifica-me. Exato. E, lendo os comentários do Ross, me veio à mente a imagem daquelas lavanderias da antiguidade. Davi não está pedindo para o divino passar um paninho úmido. Ah, não. Não é espanar a poeira da superfície. O verbo hebraico usado ali para lavar, ele carrega a ideia de pisar, de esfregar vigorosamente, como se fosse uma roupa suja batendo na pedra. O que é fascinante aqui é essa constatação visual muito forte. O tecido da vida dele não está apenas empoeirado. Ele está encharcado com uma mancha de sangue. Caramba, uma mancha profunda, né? Tão profunda, tão incrustada nas fibras, que precisa ser esfregada, batida contra as pedras e lavada repetidamente para que a sujeira saia. É uma limpeza agressiva. Sim. Davi tem plena consciência de que a sujeira não é tipo um acidente de percurso. É uma contaminação letal.
É por isso que o apelo inicial dele não se baseia em tentar explicar o contexto. Ele não dá desculpas. Nenhuma. Ele não busca atenuantes. Ele simplesmente diz: compadeça-te de mim, a Deus, segundo a tua benignidade. Essa palavra benignidade é chave aí, não é? Com certeza, essa palavra traduz o termo hebraico hesed, que é um conceito gigantesco no Antigo Testamento. Recede. E o que significa exatamente? Significa o amor leal, a misericórdia baseada em uma aliança inquebrável. Ou seja, ele está apelando para o caráter de quem ele ofendeu e não para o próprio histórico de bom moço, porque o histórico dele ali estava arruinado. Precisamente. Davi sabe que o saldo dele está no vermelho absoluto. Ele tem zero mérito a apresentar naquele momento. Ele faliu moralmente. Exato. Se ele apelar para a justiça de Deus, ele será executado. Porque é isso que a lei exige para os crimes que ele cometeu: morte. Uau, sem meio termo. Então, a única saída lógica e espiritual é apelar para a graça. Ele confessa com uma franqueza brutal e totalmente desarmada que, se houver algum perdão, vai vir unicamente pela natureza compassiva de Deus. E não porque ele teve um dia ruim ou por causa do estresse da coroa, né? Exatamente. A admissão da falência moral ali é total. Mas olha, peraí, eu preciso te interromper neste ponto. Porque o texto avança de uma forma que me deixa bastante intrigado. O que chamou a sua atenção? Para ser sincero, me deixou até um pouco revoltado quando eu li pela primeira vez. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. No versículo 4, Davi olha para o céu e declara: pequei contra ti somente. Ah, sim. O versículo 4 é um ponto de muita discussão. Pois é. Se eu sou da família de Batseba ouvindo isso, ou, sei lá, um amigo de Urias, eu fico furioso. Eu imagino. Soa quase como um insulto às vítimas. Como assim, contra ti somente? Ele arruinou a vida de uma mulher. Ele mandou colocar um homem inocente na linha de frente de uma guerra para ser massacrado. Ele traiu o próprio exército. É uma lista de crimes horríveis. Dizer que pecou somente contra Deus não soa tipo como uma fuga covarde das responsabilidades terrenas, uma forma de minimizar a dor daquelas vítimas humanas? Essa é, sem dúvida, a tensão mais aguda desse trecho. E olha, é uma barreira comum para quem estuda esse texto. É uma dúvida super legítima. E como as fontes resolvem esse dilema ético? A resposta para isso exige que a gente entenda a hierarquia da moralidade na mente do antigo israelita. Quando Davi diz contra ti somente, ele não está invalidando os crimes contra Urias e Batseba. Ah, tá. Ele sabe que causou dano real a eles. Com certeza. As consequências horizontais e a dor humana são inegáveis. No entanto, ele finalmente compreende o que o pecado é no seu nível existencial mais profundo. E que nível seria esse? Na sua essência mais sombria, toda violação contra um ser humano é, antes de tudo, um ato de traição cósmica. É uma rebelião direta contra o Criador que deu valor àquela vida humana em primeiro lugar. Ah, entendi. Então a ideia é que, ao destruir a criatura, ele ofendeu de forma suprema o Criador daquela criatura. Isso mesmo. Deus é o maior ofendido aí. O abismo vertical é infinitamente maior que a cratera horizontal que ele abriu aqui na Terra. Perfeito, é bem por aí. Deus é o legislador supremo e o juiz absoluto. Qualquer crime terreno é uma afronta à própria ordem que sustenta o universo. Faz sentido. É como se a ofensa ao rei fosse maior do que a ofensa ao súdito. E as nossas fontes chamam a atenção para um detalhe vital aqui. O apóstolo Paulo, mais tarde lá no Novo Testamento, em Romanos capítulo 3, versículo 4, cita exatamente essa linha de Davi. Paulo cita o Salmo 51. Para quê? Sim, ele cita para provar um ponto teológico sobre a retidão divina. A lógica de Paulo, baseado em Davi, é que Deus está completamente, perfeitamente justificado se decide condenar Davi ali mesmo. Ou seja, Davi não pode reclamar de nada. Exato! Davi está tirando de si mesmo o direito de reclamar da sentença divina, seja ela qual for, porque ele reconhece que o ataque foi contra a própria santidade de Deus. Caramba, isso muda completamente a perspectiva. Ele não está fugindo, ele está se entregando para a Corte Suprema.
Exatamente isso. E admitir esse crime aparentemente não é suficiente para ele. Porque no versículo seguinte, o versículo 5, ele faz um diagnóstico que eu achei ainda mais aterrorizante, onde ele fala do nascimento dele. Isso. Ele diz que foi gerado em iniquidade e concebido em pecado. Novamente, a mente moderna lê isso e pensa, pronto, agora ele está colocando a culpa na mãe ou no DNA. É muito fácil a gente fazer essa leitura hoje em dia. Mas, mergulhando nos comentários do Ellen P. Ross, fica muito claro que não se trata de tentar achar um bode expiatório biológico. Longe disso, é, na verdade, um aprofundamento da confissão dele. Davi está percebendo que esse assassinato e esse adultério não foram anomalias que surgiram do nada. Não foi um raio em céu azul. Não. Foram os frutos de uma raiz muito profunda e muito doente. Ele está reconhecendo uma impotência moral inerente à condição humana. É a noção de um código-fonte corrompido desde a origem. Exato. Os comentários do Ross apontam que Davi reconhece que desde a concepção, e a teologia bíblica sublinha que a humanidade e a responsabilidade moral já presentes lá no útero materno, ele já carrega uma inclinação para a rebeldia. Então, ele não está xingando a mãe dele, nem nada disso. Não, ele não está dizendo que o ato dos pais o gerarem foi um pecado. Ele está dizendo que adentrou a existência dentro de uma linhagem humana já fraturada. O conflito é estrutural. Sim, é de fábrica. Ele sabe que o que é exigido dele é a verdade no íntimo, uma integridade oculta, e ele percebe que falhou miseravelmente em cultivar isso. É a diferença entre dizer, eu cometi um erro e eu sou um homem falho na minha estrutura mais básica. Uma confissão de natureza, não só de ação. E percebendo essa falha moral tão enraizada, a lógica do poema nos leva diretamente a exigir um ritual que vá muito além de um pedido de desculpas verbal. Precisa de algo muito mais drástico. É aqui que entra um dos detalhes mais fascinantes, na minha opinião, que é o versículo 7. Ele diz: purifica-me com hisopo e ficarei limpo. O famoso hisopo. Para quem está no século XXI, isso soa bem estranho, né? Mas na antiguidade, o hisopo não era só um arbusto bonitinho qualquer. Tinha uma função muito específica. Era uma planta áspera, com pequenos ramos peludos que cresciam em fendas de pedras. Era quase como um esfregão natural. Sim, a textura era perfeita para isso. Lá na lei do livro de Levítico, capítulo 14, os sacerdotes usavam um feixe dessa planta, mergulhavam no sangue de um sacrifício e aspergiam sobre as pessoas. Para declará-las limpas. Isso. E não era qualquer limpeza. Era para coisas aterrorizadoras, tipo doenças graves de pele, como a lepra, ou para contaminação por tocar em cadáveres. É uma imagem muito visceral, não é? A planta áspera batendo contra a pele, aspergindo sangue. Dá até um arrepio de imaginar. E o uso dessa metáfora pelo Davi é brilhante, mas ao mesmo tempo devastador. Ao pedir o hisopo, ele está basicamente se autodiagnosticando como um leproso moral. Nossa, um leproso moral. Que peso. Ele está dizendo ao divino, tipo, o meu pecado me tornou um morto-vivo, um intocável espiritualmente. Eu carrego a culpa do sangue de Urias. A mancha da morte. Exato. E a única forma de remover essa mancha da morte é através de um ritual de purificação extrema e violenta. E essa consciência absurda da própria podridão leva a um clímax emocional no poema. Nos versículos 10 a 12, ele implora por um coração puro. É a parte mais angustiante. E então vem um momento de pânico absoluto. Ele diz: não me lances fora da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Um medo paralisante. E aqui, olha, eu preciso da sua ajuda para destrinchar isso. Alguém pode realmente perder o Espírito de Deus? O desespero dele nas palavras chega a ser palpável. Por que esse pânico específico de perder o Espírito? Se a gente conecta isso ao cenário maior, para entender esse terror do Davi, nós precisamos compreender a mecânica do Espírito Santo no Antigo Testamento. Que é diferente da nossa visão atual. Muito diferente do que se vê no Novo Testamento. No contexto da Antiga Aliança, a presença do Espírito frequentemente funcionava como uma espécie de uniforme real. Um uniforme real? Como assim? Era uma capacitação divina temporária. O Espírito vinha sobre profetas, sobre juízes e reis, para dotá-los de autoridade e capacidade para liderar a nação de Israel. Ah, então era funcional. Sim,
Não era necessariamente uma garantia de habitação permanente independente das ações da pessoa, como se entende hoje. Como se fosse uma credencial de autoridade para o cargo, que o chefe pode revogar se houver uma traição. Exatamente isso, é uma ótima analogia. E a memória mais viva na mente de Davi era do seu antecessor, o rei Saul. O fantasma de Saul assombrando ele. As nossas fontes destacam muito esse paralelo trágico. Saul desobedeceu a Deus repetidamente, cruzou limites claríssimos, e o texto bíblico relata que o Espírito do Senhor se retirou dele. E a consequência disso foi terrível, né? O resultado foi que Saul mergulhou em um abismo de paranoia, de loucura, de tormento mental, e por fim, ele perdeu a coroa, a família e a própria vida. E o Davi viu tudo isso acontecer bem debaixo do nariz dele. Davi testemunhou essa ruína de muito perto. Então a matemática mental dele ali é apavorante. Ele pensa: eu fiz coisas piores do que Saul. Eu cometi adultério e homicídio premeditado. A conta chegou. Sim, a lógica dele diz que ele será submetido à corte marcial celestial, será destituído do trono e jogado na escuridão. É um medo aterrorizante de ser descartado e abandonado à própria loucura. Nossa, isso traz um peso gigantesco para essa súplica dele. E como as nossas fontes contrastam isso com a perspectiva moderna, digamos, a do Novo Testamento? O Ross, no seu comentário, ele faz uma ponte excelente sobre isso. No Novo Testamento, a promessa para quem crê é a de uma habitação permanente do Espírito. Não atrelada a um cargo. Exato, não está atrelado ao desempenho para um cargo público, mas é garantida como um selo de salvação. No entanto, o princípio moral do Salmo permanece totalmente intacto. E qual seria esse princípio na prática hoje? O princípio de que, embora a presença não seja revogada, a comunhão e a utilidade da pessoa podem ser devastadas. Ah, o sinal do rádio fica com interferência pesada. Isso. O pecado não confessado sufoca a alegria da salvação e afasta a pessoa do seu propósito vital. A presença permanente do divino não significa que a pessoa não possa se tornar inútil ou miserável internamente se ela optar por viver em rebelião. Entendi. O que nos leva ao grande paradoxo de como consertar essa ruptura. Supondo que esse perdão profundo seja concedido, qual é o preço da fiança? Qual é o pagamento exigido? Essa é a grande virada do texto. Porque Davi faz promessas ali no versículo 13. Ele diz que vai ensinar os transgressores, que vai cantar em voz alta. Mas o detalhe que realmente salta aos olhos está nos versículos 16 e 17. Onde ele fala dos sacrifícios. Pois é. E o que tudo isso significa? Pensa bem, Davi era indiscutivelmente o homem mais rico do Oriente Médio na época. Ele era o rei. Dinheiro não era problema. Se o perdão custasse 10.000 bois ou toneladas de ouro no altar do templo, ele assinaria a ordem de pagamento na mesma hora. Ele tinha recursos para bancar o maior espetáculo de sacrifício religioso que o mundo já viu. Com facilidade? No entanto, o homem que podia comprar qualquer coisa afirma que o divino não se agrada de sacrifícios ou de holocaustos. Como assim a religião institucional não serve para limpar a barra do rei? É chocante, mas essa é a constatação de um homem que finalmente leu as letras miúdas da lei de Moisés. Letras miúdas? Como assim? A genialidade do Ross ao analisar essa passagem é nos lembrar de uma realidade dura do Antigo Testamento. Não existia provisão de sacrifício animal para pecados deliberados de mão alta. Pera, não tinha ritual para assassinato? Não. Se alguém acidentalmente tocasse em algo impuro ou cometesse um erro sem intenção, aí sim havia um ritual de purificação. Mas para assassinato premeditado, sem chance. Não havia ovelha no mundo que servisse de substituta. A lei exigia pena de morte para o transgressor. Ponto final. Nossa, então não dava para subornar o sistema com um cordeiro gordo. De jeito nenhum. As fumaças subindo de um altar enquanto o ofertante mantém um coração arrogante ou finge que um ritual apaga uma execução, isso é uma abominação para a divindade. É um teatro vazio. Totalmente. A única moeda aceitável, o único sacrifício que não pode ser falsificado é revelado ali no versículo 17. Um espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Contrito é uma palavra forte. Muito forte. A palavra contrito,
lá na raiz antiga do hebraico, ela remete a algo que foi esmagado, reduzido a pó. Deus não exige uma negociação, sabe? Ele exige uma rendição incondicional, O ego precisa ser literalmente implodido. completamente implodido. No Antigo Testamento, a pessoa precisava ouvir da boca de um profeta, que foi o que o Natã fez com Davi, dizendo: "O Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás", que ela havia recebido anistia por pura e absoluta misericórdia. E os rituais do templo? O ritual do templo só volta a fazer sentido, só é aceitável novamente depois que a palavra de perdão foi declarada sobre um ser humano que não tem mais defesas, que não tem mais desculpas e que está com o orgulho totalmente destroçado. O coração quebrantado antecede e valida o sacrifício público, então. Exatamente. Primeiro a quebra interna, depois o ritual. É impressionante ver como essa análise desmonta qualquer tentativa humana de teatralidade espiritual. E olha, logo após essa percepção profundíssima sobre a condição do coração, o Salmo sofre uma guinada cinematográfica que surpreende muita gente. O final do Salmo é bem curioso. Os dois últimos versículos, 18 e 19, eles mudam de cenário abruptamente. A lente da câmera sai de cima do rosto de um homem chorando sozinho num quarto escuro e, de repente, faz um panorama amplo. Mostrando a cidade. Isso, mostrando os muros imponentes de Jerusalém, pedindo prosperidade para a nação e falando em sacrifícios de justiça no altar. É uma mudança de tom drástica. Muitos que leem isso de forma apressada acham que é um erro de edição, como se outro autor tivesse colado o final de um salmo nacionalista no diário íntimo de Davi. Eu te pergunto, o que a construção dos muros da cidade tem a ver com o adultério escondido do rei? Isso levanta uma questão importante e parece mesmo uma transição chocante e desconexa. Mas, teologicamente, é a conclusão perfeita. É mesmo. Por quê? A chave aqui é lembrar o que os estudiosos chamam de responsabilidade corporativa dentro da aliança davídica. Davi nunca é apenas o Davi. Ele é instituição. Ele é o líder ungido, a cabeça representativa de toda a comunidade da aliança. Há um princípio espiritual operando aqui. A corrupção do rei atrai rachaduras para a proteção da nação. Caramba, um líder apodrecendo em segredo abre brechas existenciais nas muralhas da capital. Exato. Se Davi cai e perde o favor divino, Jerusalém inteira fica exposta aos inimigos e ao juízo. A saúde espiritual do líder é o escudo de proteção das pessoas comuns, então. Se o escudo enfraquece, todos ficam vulneráveis aos ataques. Essa é a lógica perfeita. Portanto, aquela oração íntima de Davi, pela própria purificação, deságua de forma muito natural numa oração de proteção pelo povo que ele mesmo colocou em perigo. Ele está tentando consertar o estrago colateral. Ele percebe que a verdadeira adoração da comunidade inteira só pode prosperar se o líder estiver com o coração alinhado. Quando a retidão privada é restaurada, os muros da cidade estão seguros. E os sacrifícios voltam a valer. E só então os rituais públicos e os sacrifícios da nação voltam a fazer sentido e a agradar ao juiz supremo. O pessoal reverbera no coletivo com força total. É uma constatação assustadora sobre como a integridade cobrada nos bastidores sustenta aquilo que é construído em público. O público reflete o privado. E todo esse panorama gigantesco nos traz a uma reflexão final que os comentários do Ross evidenciam de maneira formidável e que serve como um raio-x para as nossas próprias motivações humanas. Uma reflexão para levar para a vida. Olhemos para a lógica exposta neste texto milenar. Nós, como seres humanos, somos frequentemente obcecados por desempenho. Diante de nossas falhas, a nossa primeira reação é tentar pagar a fiança moral. A gente tenta compensar o erro, né? Tentamos impressionar o universo ou o divino com o nosso próprio gado e ouro metafóricos, seja com ativismo, doações, discursos elaborados ou uma imagem de perfeição pública impecável. Tudo para não lidar com a sujeira real. No entanto, se o líder mais poderoso que cometeu as piores atrocidades só pôde encontrar a restauração total quando abriu mão de oferecer o seu desempenho e ofereceu um ego implodido e um coração pulverizado pela culpa,
Isso expõe como as nossas tentativas de comprar absolvição com nossas boas obras são completamente vazias. É o fim da ilusão do mérito. O que a anatomia da restauração exige é, ironicamente, a única coisa que temos pavor de entregar: uma honestidade crua e absoluta sobre quem realmente somos nas sombras. É o paradoxo central da condição humana e do resgate espiritual. A muralha mais difícil de derrubar não é de uma cidade inimiga, mas a do próprio orgulho de admitir a falência existencial. É muito difícil quebrar esse orgulho. Sem essa demolição interna, qualquer busca por perdão não passa de uma negociação superficial. Uau! É uma lente transformadora para olharmos não apenas para textos antigos, mas para o espelho, sabe? E com o impacto dessas verdades, nós chegamos ao final do nosso diálogo analítico de hoje. Mas, e isso é crucial para quem nos escuta, a nossa experiência não termina no momento em que as nossas vozes se calarem. De forma alguma. A jornada de reflexão está só começando. De fato, não termina. Nós vamos nos despedir agora, mas o áudio que acompanha este estudo está programado para continuar imediatamente após a nossa fala. Ele vai prosseguir com um lindíssimo louvor musical. Um louvor que foi estruturado e inspirado de forma muito profunda, justamente no Salmo 51 que nós acabamos de investigar. É uma oportunidade rara. O nosso convite fervoroso para quem nos ouve é que não desligue ou pule para a próxima tarefa diária num salto rápido. Tire esse momento para você. Permaneça nesse estado de reflexão. O convite é para continuar em um momento de profunda devoção e comunhão com Deus, ouvindo este louvor, permitindo que as notas dessa música façam o papel daquele isopo antigo sobre as áreas mais duras da consciência. Deixe que a mensagem de graça e restauração incondicional ganhe raízes no silêncio que se seguirá. Desejamos que a paz acompanhe os passos de cada pessoa que esteve conosco hoje. Fiquem agora com o louvor e que a reflexão frutifique poderosamente em todas as nossas vidas. Um grande abraço. Um abraço e até a próxima. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua imensa bondade. O peso da minha culpa me esmaga, apaga as minhas transgressões pela tua piedade. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado na minha escuridão. Pois eu conheço as minhas transgressões, o meu erro está sempre diante de mim, como uma prisão. Na vida do cristão não adianta esconder o que se fez no escuro. A cura só começa quando a gente chora aos pés do Deus que é puro. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, para que sejas justificado quando falas e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, O pecado é a minha raiz, mas tu amas a verdade no íntimo. para me fazer de novo feliz. Purifica-me com hisopo, E ficarei limpo, lava-me, ficarei mais branco que a neve, faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. e que a dor se leve. Esconde o rosto dos meus pecados, apaga minha culpa. O sangue de Jesus na cruz é a minha única e perfeita desculpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, Nem me tires o teu Santo Espírito, que é incomparável. o
O cristão selado não teme perder a salvação comprada na cruz, mas chora por perder a comunhão, intimidade e a luz. Se tu quisesse sacrifícios, eu os daria, mas rituais não limpam a alma que está fria. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, por ti não será desprezado. Restitui-me A alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores teus caminhos, e os pecadores se converterão no teu santuário. Quem já foi muito perdoado não aponta mais o dedo, abraça quem está ferido e ajuda a vencer o medo. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca cantará louvores. Tu me lavaste com hisopo, curaste as minhas dores. Purifica-me com o sangue, fiquei mais branco que a neve. A condenação foi cancelada e o fardo hoje é leve. O choro de arrependimento virou uma canção de paz. O coração que tu purificas não será abalado jamais. Um coração quebrantado e contrito, Tu não desprezarás alegria da salvação.